Na página do E hoje nós recebemos o sindicalista Pedro Aparecido, que é do Sindicato dos Servidores da Justiça Federal e está comandando mais uma greve aqui em Mato Grosso. Pedro, por que esse vai e volta das greves na sua categoria? Aqui nós, nos últimos anos, nós fizemos muitas greves. Nós fazemos greve desde 1996 na categoria e nos últimos anos acelerou exatamente devido à condição salarial nossa. A condição salarial nossa foi muito boa, todo mundo queria vir trabalhar no Judiciário Federal. Hoje as melhores cabeças já fugiram do Judiciário. Quem é concurseiro hoje vai para outras carreiras. Em 2006 nós tínhamos 3 entidades, órgãos que ganhavam mais que nós: TCU, Senado e Câmara. Hoje tem 32 categorias que ganham mais que nós, além do TCU, Tribunal e Câmara. Então nós perdemos a nossa condição salarial, ela se precarizou e por isso veio as greves, incluindo uma greve histórica que foi de 223 dias, 7 meses e meio, uma única greve contínua, né? E que foi classificada inclusive como a greve mais longa da história da classe trabalhadora no Brasil, aqui em Mato Grosso ocorreu. Então a greve para nós chegamos no nível que hoje ela é repetitiva, sempre estamos em greve, o padrão praticamente virou em greve. Esse ano, por exemplo, nós estamos na segunda greve. Fizemos uma greve de 51 dias, abril, maio e junho. Então, essa repetição de greves, que lembra muito os bancários, professores, né? Na verdade, é a proletarização da nossa categoria e o enfraquecimento econômico da nossa categoria que faz a gente entrar em greve. Como é que está a paralisação? Que setores aderiram e como é que está a resposta da categoria ao comando de greve do sindicato? Nós entramos em greve no dia 18 e nesse período nós estamos construindo a greve nos 3 locais, na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral e na Justiça do Trabalho. Nós tivemos o primeiro impacto, que foi, de modo tirânico, eu diria, o corte de ponto antecipado pela primeira vez na história da nossa categoria pelo presidente do TRT para quem entrasse de greve, né? E ainda, além disso, ele encaminhou para o Ministério, para a Procuradoria da União, para verificar a abusividade da greve. Então a categoria, ela repele um ato tirânico como esse e dentro da Justiça do Trabalho, que deveria assegurar os direitos trabalhistas. Então nós tivemos esse primeiro choque e o mais triste, com 2 aspectos nesse sentido, que nós temos uma reunião marcada com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a TST, o ministro Levenhagen, no dia 2, exatamente para discutir a greve. Tivemos uma reunião com o presidente do TRF, do Tribunal do Trabalho pela região, Tribunal Regional Federal, desculpe, exatamente para tratar da greve. Nós teremos agora uma reunião com o ministro Lewandowski, nacionalmente agora, para discutir a greve. E então a gente não entende como um presidente do tribunal que é quem decide acordos coletivos, dissídios, um indivíduo que corta o salário dos próprios trabalhadores, né, perseguindo os trabalhadores. Então a greve hoje ela está nos 3 órgãos mais fortes na Justiça Federal. A Justiça Federal está com metade das varas em greve, metade dos setores em greve, né? E a greve ela vai se estender agora para o interior. Nós sempre começa na capital, se estende para o interior. Nós temos 50 cidades onde nós temos base do Judiciário Federal hoje, em Mato Grosso, mais no cartórios eleitorais. E então a adesão está sendo muito boa, apesar disso tudo. E tem mais um detalhe que a gente tem que lembrar, que a nossa greve já foi judicializada 4 vezes. Uma nacionalmente, com multa de 200 mil por sindicato por dia. A outra foi judicializada na Justiça Federal. O Ministério Público Federal abriu um processo para verificar a abusividade. Ao final ele chegou com um parecer de que a greve era legal e não abusiva. Depois, na última greve, foi judicializada na Justiça Eleitoral. O Ministério Público de novo tentou declarar abusiva, não conseguiu.
porque nós mantemos os 30%, enfim, né? E agora o presidente do TRT judicializa de novo e manda para o Ministério Federal, sendo que nós acabamos de receber há 2 dias praticamente um atestado da nossa greve, da legalidade e não abusividade do próprio Ministério Federal, que encaminhou para nós um parecer pela não abusividade. Pedro, eu queria que você falasse bem dessa questão do TRT aqui. Quem é o presidente, né? Deixar bem claro quem é. Se já outros presidentes houveram, né? E outras greves houveram, não houve esse enfrentamento. E essa é uma questão que vai ser resolvida aonde? Quer dizer, quem é que julga? Você falou aí que o TRT julga dissídios de diversas categorias. Quem é que julga a atitude que você questiona do presidente do TRT? O presidente do TRT atual é o Edson Bueno, e nós já tivemos enfrentamentos anteriores. Nós tivemos em com ele? Com ele nós tivemos um bom diálogo na greve passada. Não houve corte de ponto, houve reposição, que cada setor ficou designado para dizer o que faria, se reporia hora a hora o serviço. Foi muito bom o nosso diálogo na greve passada, mas infelizmente nessa não houve diálogo. Já houve corte de ponto sem conversar com o sindicato, sem com a categoria. Pois é, a gente não entende o que mudou, até agora a gente está procurando descobrir o que mudou, porque não há motivos para fazer um ato deste. Então nós já tivemos enfrentamentos, antes desse presidente nós tivemos enfrentamentos. Nós tivemos corte, por exemplo, dessa alimentação, nós tivemos corte de ponto em outras greves, mas tudo foi negociado, né? Agora não, nós nunca tivemos, o que nós nunca tivemos foi um corte de ponto antecipado. Então a gente fica muito preocupado, porque eu imagino assim, você imagina quem que vai julgar a nossa greve? Nós estamos entrando com mandado de segurança agora. Quem julga esse mandado de segurança é um relator que também é desembargador do TRT, ou relator. Na outra vez foi a Carla Reita, que infelizmente manteve o corte de ponto na outra vez. Depois do relator ele vai para o pleno. Quem é o pleno? São os 8 desembargadores também do TRT. Então a gente fica pensando o seguinte, imagina uma greve de motoristas da TUT, em que quem vai julgar a greve é o gerente do TUT, o TUT e um parente dele, que vai julgar a greve dos motoristas. É o caso nosso. Então é muito difícil para a gente confia nos embargadores, que eles vão pelo menos fazer justiça com os próprios trabalhadores. Então a gente fica pensando, Enoque, o seguinte, você imagina um trabalhador lá da periferia, que vem para a Justiça do Trabalho buscar o seu direito. E são muitos. E são muitos. E que confia na Justiça do Trabalho. O trabalho tem juízes muito sérios, servidores sérios, é uma justiça bem avaliada tem alguns problemas, evidentemente, mas bem avaliada, inclusive, pelos advogados. Você imagina ele bate na porta da Justiça do Trabalho para buscar o direito dele, onde o presidente desse judiciário, ele corta antecipado o salário dos seus próprios servidores. Então eu fico pensando assim, o que ele vai decidir em relação aos patrões aí da cidade? Então é muito ruim, eu acho que isso não dignifica o TRT. E mais, tem um problema muito grave, porque nós temos atestado do Ministério Federal que a nossa greve, nós não fazemos piquete, nós não pedimos advogado de entrar, nós mantemos 30% com plantões de oficiais, prisões, alvará de solto, nós mantemos tudo isso, né? E o Ministério Público é o nosso avalista nesse aspecto. Então o presidente vem com isso. Enquanto nós estamos negociando em Brasília e já participaram, a categoria está muito revoltada, porque é a primeira vez que ocorre de modo antecipado com a gente. E só em Mato Grosso? A greve nacional, ela tem... Os outros tribunais regionais de trabalho? Também tem o da Bahia, que também está cortando também, da Bahia. O da Bahia, você tem que lembrar que a Bahia, ela tem uma sucessão dentro do judiciário, que vem desde a CM, né? Então é um judiciário muito conservador também. Lá também tem corte, quem está sabendo, já antecipado também, como aqui, de passagem. Mas nós temos uma greve nacional, que tem 10 estados, né? E nós estamos preocupados porque o dia 31 de agosto, e por isso que a greve é agora, o motivo da greve é esse, que o orçamento só pode encaminhar se tiver dinheiro que encaminha até dia 31, executivo para o Congresso. Se até o dia 31 o executivo não encaminhar esses valores, nós só vamos poder ter ajuste em 2016, já que esse ano a gente não tem mais, é só para 2015, né? Então a nossa luta nesse período é porque nós estamos premidos pelo calendário orçamentário, né? Greve do Judiciário Federal e
aproximando-se as eleições. Há possibilidade desse movimento de vocês atrapalhar, né, essa questão da justiça, preparar e organizar as eleições aqui em Mato Grosso? Nós já tivemos algumas ações em greves anteriores, por exemplo, o risco de candidatura, que já passou, já aconteceu, e que foi um movimento nacional que quase houve um impedimento de risco de candidatura no Brasil inteiro, inclusive em Mato Grosso. Nós acampamos em frente ao TRE, enfim. Isso foi logo depois daquela vez que nós fizemos a limpeza da calçada em relação ao presidente e tal, que o presidente caiu, enfim. E naquele período nós quase impedimos o registro, porque nós dividimos duas coisas. Uma coisa que a gente não quer atingir é o cidadão. Então, por exemplo, quando ele vai tirar o título de eleitor, nós não impedimos hipótese nenhuma, né? Mas a gente candidatura assim. Mas esse já passou, eu não acredito nessa greve, ela não tem esse condão de impedir, por exemplo, as eleições. Até porque a nossa greve ela deve ser curta, por causa do exatamente do calendário orçamentário. Então, eu acredito por isso que ela não vai intervir na logística das eleições em Mato Grosso. Para encerrar, meu caro Pedro, no horizonte das lutas aí dos trabalhadores, dos servidores, da classe, né, operária em geral aqui no nosso país, como é que está as conquistas e a garantia do direito de greve? Os trabalhadores têm tido vitórias expressivas, né? O governo fala muito, temos garantido o salário e tal, o emprego. É um bom momento para a classe trabalhadora? Não, não é. Aliás, é um dos piores momentos em termos de direitos para a classe trabalhadora. Nós estamos em descenso, nós não estamos em ascenso da classe trabalhadora mundial, né? Ao lado que nós temos um índice de empregabilidade praticamente de emprego, né, no Brasil, que é muito bom, ao mesmo lado nós temos os movimentos sociais e os sindicatos, nós estamos passando talvez pela pior crise desde 64 em termos de direitos. Lei antiterror, provas contra sindicalistas, assassinato de sindicalistas no campo e na cidade, acabou de ter um aqui no Mato Grosso, provas que são colocadas nos movimentos sociais dentro de mochilas, como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E aí nós temos o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, o Legislativo e todos, o Ministério Público, o Judiciário, todos contra a classe trabalhadora hoje. Então ela está sendo criminalizada, tanto é que, por exemplo, nós temos hoje professores com assédio moral, nós temos 22 pessoas nos Correios, por exemplo, que estão, já foi demitido um por causa de greve. Nós temos um problema no IF, no Instituto Federal, no Detran aqui em Mato Grosso. Nós temos então, assim, não é um ato isolado mais. Tantos movimentos sociais de rua, nos protestos do ano passado, como desse ano, da Copa ou de 2013. Então hoje está proibido protestar. Você protesta ou você vai na pancada, no cacetete, ou na criminalização do processo. Quando o cacetete não funciona, então você é processado, o que está acontecendo hoje com os movimentos sociais e com os sindicatos, né? Então os sindicatos hoje estão passando uma situação muito difícil, mundialmente, porque o capitalismo ele não permite hoje qualquer concessão. Nós ouvimos aí o sindicalista Pedro Aparecido, aqui, né, da categoria dos servidores do Poder Judiciário Federal. Agradecemos as suas palavras e nos colocamos à disposição, estaremos sempre aqui, né, para que qualquer problema, qualquer manifestação que você queira, né, conte com a página do E. Eu que agradeço, Adão, em nome da categoria, e parabéns pela sua luta com o seu blog e com a sua experiência e a sua resistência. São tão poucos que fazem resistência em Mato Grosso. A gente fica muito contente de que essas brasas ainda estejam avivadas nessas poucas pessoas. Muito obrigado.